falar hoje é isso que vocês vão aprender a fazer. Então, o pitch o que é a definição do pitch? O pitch é uma fala curta sobre o seu produto ou o seu projeto. Para resumir bem rapidamente, é isso. É uma curta fala sobre o seu produto ou o seu projeto, ou o seu novo processo, o seu novo serviço. O objetivo desse pitch é simplesmente chamar a atenção do interlocutor. Só o suficiente para gerar interesse na sua ideia. Não é fazer uma apresentação completa. Não é fazer a apresentação de 10 minutos que vocês vão aprender a fazer na semana que vem e vão fazer em novembro para a banca de jogadores e para a banca de investidores. É fazer uma apresentação de 1 minuto só para fazer a pessoa se interessar para que ela apareça de novo ou que tenha interesse em ouvir um pouco mais sobre a sua ideia. Que elementos, o que deve conter um pitch? Eu sei que vocês devem ter olhado, né? Todo mundo deve ter recebido o e-mail que a Elaine mandou e deve ter visto os links, deve ter olhado os 3 exemplos que nós mandamos. Um daqueles exemplos é de um cliente nosso daqui, nós ajudamos a fazer. Alguns são vídeos mais elaborados, outros são vídeos um pouco menos elaborados. Um deles é simplesmente a pessoa sentada falando e o vídeo gravado de exatamente de 1 minuto. É assim que vai ser o de vocês. Mas como deve ser o elevator pitch? Okay? Como que deve ser essa apresentação de vocês? Bom, em primeiro lugar, deve ser curta. Na vida real, para você fazer um elevator pitch, para apresentar para alguém um potencial investidor, um potencial parceiro comercial, um empresário, alguém que tem interesse no seu projeto por várias razões, ela tem que ser curta, não pode ser longa, tem que ser mais ou menos de uns 30 segundos, certo? 30 segundos, se houver interesse da pessoa, expandir para 1 minuto, o máximo de 2 minutos, se a pessoa demonstrar muito interesse ali naquele momento. Por quê? Porque normalmente, muitas vezes, não é o melhor momento para a pessoa estar ouvindo aquilo ali, naquele momento ali. Pelo menos quando está no elevador, definitivamente não é o melhor momento. Então, por isso a apresentação tem que ser curta e tem que ser objetiva, ou seja, você não precisa vender tudo naquela hora. Porque pode não ser o melhor momento. Tem que ser, mas você tem que ir direto ao ponto. Tem que ser interessante. Você tem que destacar, tem que pensar e destacar que pontos vão ser mais interessantes para as pessoas que estão me ouvindo, certo? Por exemplo, eu estou lidando aí com diversos projetos, desde a área alimentícia até a área educacional, até a área técnica, industrial. O que chama a atenção, o que interessa a um professor, por exemplo? Normalmente o que interessa ao professor é o ensino, as formas de ensino, melhorias no ensino, esse tipo de coisa. O que interessa ao executivo, ao empresário, é resultado. Para o investidor o que interessa é dinheiro, retorno financeiro. Para alguém que é muito sonhador, para alguém que é um visionário, quem sabe interessa a ideia realmente, toda a parte social por trás da sua ideia, em que você pode melhorar a sociedade com essa sua ideia. Você tem que adaptar essa apresentação ao interlocutor, à pessoa para quem você está apresentando. Não adianta querer falar de uma coisa muito sonhadora para um investidor que só está pensando no retorno financeiro dele, e não adianta querer falar de dinheiro para, na realidade, uma pessoa que está simplesmente tentando melhorar a sociedade. Então, para não se colocar numa situação até, como é que podemos dizer, um pouco vergonhosa, não diria, mas cabulosa, para não se colocar numa situação como essa, você tem que adaptar o seu discurso. Uma pequena dica rápida: não seja muito modesto, não precisa falar, não fale mal do seu produto, fale com algum entusiasmo, não seja modesto, mas também não exagere demais. Eu tenho aqui para vocês algumas dicas com relação a esse material. Uma das imagens não entrou, né? Bem, a imagem que você mais gostou e não entrou na apresentação. Bom, não entrou bem. O que deve conter um pitch? Né? O que deve ter nele? Bom, em primeiro lugar, o que é o seu produto, o seu processo, o seu serviço? Então, primeira pergunta a ser respondida nesse pitch: o que é? Para que serve? Ou seja, que tipo de problema, que tipo de oportunidade está sendo aproveitado, que tipo de problema está sendo resolvido
com esse seu pitch. Isso tudo a gente viu no sumário executivo, quando você estava montando. Por que a pessoa vai se interessar pelo seu pitch? Né? Você já vai explicar, é aquilo que nós falamos antes. Bom, é pelo retorno financeiro, é pelo idealismo, pela melhora para a sociedade, por uma fama de lançar um belo produto. Tudo isso tem que ser analisado também. Então, vocês veem que são vários pontos a serem colocados unicamente em 1 minuto. Então, esse pitch tem que ser muito bem trabalhado, gente. Não cabe nesse espaço, como eu dizia para as minhas equipes, que não cabe no sumário executivo uma frase sem razão, porque o espaço é muito pequeno. No pitch não cabe uma palavra que seja fora de razão. Se você quiser dividir em 5 pontos, você vai ter 20 segundos. Você vai ter 15 segundos para cada. Também não, se dividir em 4 vai ter 15, tudo bem. Se quiser dividir em 5 pontos, vai ter menos de 15 segundos para cada um dos pontos que você tem que comentar. Então tem que ser bem pensado. Você vai praticamente contar para alguém o que você colocou naquele sumário executivo. Alguém está fazendo uma pergunta aqui. Ana, do Mato Grosso. A introdução será bem profissional, como se fosse uma propaganda? Ou vamos colocar como proposta de projeto, ou a proposta do meu projeto acho que não faz muito sentido você colocar falando de proposta de início, mas nós vamos já passar o que pode ter dentro desse pitch, na parte das dicas, né? Eu vou passar vamos passar um pequeno roteiro agora que vocês podem considerar como para montar, quando estiver montando o seu pitch. Responder esses pequenos questionamentos. Ou seja, quem é o público-alvo do seu produto? O que? Qual é a necessidade? Qual é o produto ou serviço? Qual é a necessidade ou a oportunidade que o produto ou serviço está cobrindo? Continuação. Ele é como... qual é a categoria desse produto? Um exemplo desse produto. Ele é como uma porta, ele é como uma cadeira. Diferentemente de... aqui você vai falar sobre a concorrência. Então, diferente do produto do concorrente, o meu produto tem esse determinado benefício. E aí, por fim, você vai falar do nosso produto e o diferencial. Você vai comentar diferenciais do seu produto aqui. Não precisa ser feito exatamente nessa ordem, mas esses são elementos importantes que serem colocados dentro do pitch. Antes disso vai ter uma introdução, certo? Nessa introdução você vai rapidamente se apresentar, pelo menos você fala o seu nome para a pessoa que estiver falando. Olha, eu sou fulano de tal, eu estudo tal coisa, eu sou professor de tal coisa em tal lugar e desenvolvi este produto, que é um celular, ok? A partir daí você diz para quem, o que ele cobre, que tipo de necessidade ele cobre, ele é como o que, ele é diferente do que, e ele tem X e Y diferenciais. Algumas dicas, acho, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou falando. Algumas vão explicar isso. Bom, em primeiro lugar, o que é extremamente importante você colocar no pitch? A primeira coisa é mostrar empolgação. Ninguém vai ficar animado com a sua ideia se você mesmo não está animado com a sua ideia. Você só tem que evitar exageros de nível teatral. Não precisa exagerar artificialmente. Mas mostre-se empolgado com o produto, projeto que você tem. Okay? Acredite nessa ideia. Porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Número 2, cuidado com o tempo. Okay? Já pela terceira vez falando aqui, se você está falando de 1 minuto, é muito fácil você se perder. Se você começar a entrar em detalhes, você pode acabar sendo interrompido e no final a ideia pode ficar incompleta, porque você não vai ter tempo de terminar. Então, cuidado com o tempo. Você pode ter uma frase chamativa, que foi o que nos perguntaram. E aí, como é que vai ser? Que foi nos perguntar, como é que eu faço o início? Você pode começar com uma frase chamativa, mas não muito exagerada. Se você disser, olha, o nosso serviço vai mudar os meios de comunicação, ou vai mudar a forma como as pessoas se comunicam. É
É uma frase, pelo menos, interessante, chama atenção. Agora, se você disser, olha, o meu produto vai acabar com a TIM, com a Oi e com a Vivo, e vai falir todas as companhias, não é realista. E dificilmente alguém vai te levar a sério. Ok? O número 4 é algo que muita gente me pergunta também. Olha, a minha ideia, todos os dias eu sou procurado por empreendedores que me ligam para dizer, olha, eu tenho uma excelente ideia. Mas eu não posso te contar o que é. Essa história de ideia não funciona. Essa história de ter uma ideia, não querer contar, não querer dividir, não funciona. É importante vocês saberem que 99% dos casos das boas ideias, 99%, o que importa não é a ideia em si, é a execução da ideia. É como você vai colocá-la em prática. E o mais importante de tudo é colocá-la em prática. 99,9% das pessoas vai ouvir uma boa ideia, vai ter uma boa ideia e não vai fazer nada a respeito. Tá, ok? Então o que importa é a execução. E é importante dividir as ideias. É importante você trocar dados com amigos, com parentes, com colegas. E aí que vem o número 5, a dica número 5. Treine, treine, treine. É a dica 5, a 6 e a 7. Pratique. Pratique o pitch de vocês. Pratique o que você vai falar. E comente a ideia. Através disso, seus amigos, seus colegas vão poder te ajudar a encontrar falhas, a encontrar pontos descobertos na sua ideia, a melhorar essa ideia. Então, trocar ideias é sempre interessante. Ok? Vamos lá. Eu acho que, em termos gerais, essas são as partes mais importantes do pitch. Eu vou voltar aqui só nesse slide para a gente comentar novamente o que você precisa colocar no seu slide. Pode colocar uma primeira introdução, como eu falei, coloque seu nome, o que você faz, né? Pelo menos o mínimo de qualificação que você tem para estar falando daquele assunto. Isso você pode dizer, eu sou fulano e tal, eu sou engenheiro de tal coisa e eu tenho uma ideia para um produto X. Então você já está dizendo o quê? O que é? Esse produto X serve para isso, isso e isso. Assim a gente está resolvendo o problema de tal e tal coisa. Ou vou aproveitar da oportunidade do fato das pessoas não terem tal coisa, então por isso elas vão querer. Eu acredito que o senhor pode se interessar por esse produto porque eu preciso de... Diga o que você precisa. Eu preciso de um investimento, eu preciso de um parceiro comercial, preciso de alguém que fabrique o meu produto, preciso de alguém que coloque o meu produto no mercado, preciso de alguém que me abra os caminhos comerciais. E eu tenho certeza que o senhor vai se interessar por isso, isso e isso. Se você estiver falando com o investidor, fale da capacidade de retorno financeiro. Se você estiver falando sobre um projeto de benefício para a sociedade e você sabe que a pessoa tem interesse nisso, fale disso também. Como eu falei, adapte sempre o seu discurso de acordo com a pessoa com quem você está conversando. Ok? Eu acho que agora é um bom momento para checar se tem algumas perguntas que foram comentadas no meio. Elaine, tem alguma coisa salva para nós aí? A Enicele perguntou agora para começar, eu já respondi. Já foi, muitas coisas já foram respondidas no próprio chat, né? Pessoal, voltem ali se tiverem algumas dúvidas feitas. Quem tem alguma dúvida pode escrever agora. Vamos ver se eu